OTAN vai mudar sua tática de batalha ajudando os ucranianos, permitindo que equipamentos ocidentais possam ser disparados em solo russo, segundo palavras do próprio Stoltenberg. Porém, alguns países, como por exemplo a Hungria de Viktor Orbán, não concordam com isso e pedem uma mudança de status do próprio país na organização. Será que a OTAN vai de fato rachar? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as palavras da Rússia, que garantem que nesse momento eles querem negociar um acordo de paz, inclusive até concordando com o que a Reuters colocou, vou apresentar para vocês, mas que os ucranianos hoje não estão afim de negociar, por alguns motivos, como a pressão ocidental e a falta de legitimidade do Zelensky. Por quê, hein? Falar também, pessoal, sobre o acordo militar entre Brasil e Estados Unidos com a compra dos helicópteros na faixa ali de 5 bilhões de reais, os helicópteros conhecidos como Black Hawk, que são dos melhores do mundo em relação ao custo-benefício. Será que o Brasil, então, depois das palavras bastante firmes da general responsável pelo Comando Sul, que pede para que o Brasil se afaste dos chineses e aumente a parceria geopolítica com os americanos, o Brasil comprou essa ideia? Para finalizar, falar também sobre as palavras de Celso Amorim, o nosso assessor especial das relações exteriores, que garante: o embaixador brasileiro não voltará para Israel. Nós somos humilhados pelo país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e um recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com um solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo. Ó, como eu falei para vocês na nossa introdução, nós tivemos umas palavras bem firmes do Jens Stoltenberg, para quem não sabe, que é a grande liderança da OTAN. Ele deu uma entrevista bastante representativa, bastante longa, dentre outros pontos, colocando que primeiro começou amenizando um pouco a situação, né? Ele deixou bem claro, por exemplo, que a OTAN não vai colocar tropas no território ucraniano, embora isso tenha sido de fato discutido. E alguns países até concordam com essa política, tá? A gente fala, por exemplo, da França, que talvez seja a principal representação, mas os países bálticos, a exemplo da Estônia. A Polônia já deu a entender também que pode até, inclusive, derrubar mísseis russos em solo ucraniano, coisa que o Zelensky pede desesperadamente. O Canadá, por exemplo, né, o Canadá do Justin Trudeau, também vem mais ou menos nessa narrativa de uma maior interferência, mas que a OTAN, como grupo, não colocará suas tropas. Talvez algum agrupamento que não seja necessariamente vinculado à OTAN. Garantiu também, pessoal, que não vai derrubar, né, como eu falei para vocês, os mísseis russos que estejam sob o espaço aéreo da Ucrânia, não vai ter esse tipo de intervenção, mas que ele vem percebendo, principalmente por conta da ofensiva em Kharkiv. Kharkiv, lembrando, é uma região do nordeste do país, que além de ser um estado, tem também a cidade que é a segunda maior cidade da Ucrânia, que é um importante centro logístico, até mesmo industrial, da indústria militar ucraniana, e que a Rússia vem fazendo uma ofensiva. Segundo o próprio Putin, a ideia não é dominar Kharkiv, e sim criar uma zona tampão para que a Ucrânia não ataque regiões como, por exemplo, Belgorod, que ficam ali próximos da região de Kharkiv. Mas enfim, né, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, vai saber se o Putin quer ou não conquistar Kharkiv, e é muito difícil acreditar nas palavras de chefe de governo em situações comuns. Em situações de guerra, eu diria que é pior ainda, né? Mas ele fala que, então, como está tendo essa ofensiva em Kharkiv, que, inclusive, há um desmantelamento da defesa ucraniana, porque isso é um fato importante também, né? Se a Ucrânia, ela tem que defender, hoje, a ofensiva em Kharkiv, ela enfraquece, por exemplo, as suas forças de defesa nos territórios ocupados, próximos de Donbás, de Donetsk, Lugansk, enfim. Então, a Rússia vem apresentando avanços pequenos, é fato, mas avanços nos últimos tempos. Então, qual é a premissa do Stoltenberg? Equipamentos ocidentais que forem cedidos para a Ucrânia
devem ser usados também em solo russo. Porque isso era uma coisa que havia uma resistência gigantesca. Por exemplo, a Alemanha, ela não cede os seus mísseis Taurus, mísseis de longo alcance, porque considera que se deu os mísseis para a Ucrânia, e caso a Ucrânia utilize não os territórios que foram invadidos pela Rússia, né? Mas os territórios que já eram da Rússia antes da guerra Rússia e Ucrânia, isso poderia fazer com que a Alemanha tivesse uma participação direta no conflito. E aí poderia reverberar em algum tipo de consequência negativa para a própria Alemanha. Primeiro a gente teve a França autorizando, depois, os britânicos autorizando, até mesmo o Tony Blinken. Ele falou que ele não incentiva, mas que a partir do momento que os mísseis são cedidos para a Ucrânia, os ucranianos podem fazer o que bem entender. E, inclusive, já foram vistos mísseis Ataque-MS sistema americano sendo disparado, por exemplo, contra a Crimeia. Tá certo que a Crimeia, né, é russo, é ucraniano, tem aquela polêmica toda, mas a Rússia considera que é um território dos russos, entende? Então as premissas vão mudar. A OTAN, ela vem cada vez mais engajando e autorizando o uso de equipamentos ocidentais, não só na guerra que seria na Ucrânia, mas também possivelmente no que era a Rússia antes mesmo do conflito. Só que, claro, a gente fala de uma organização que conta com 32 países. Não sei se, por exemplo, a Turquia, que tem um país muito mais de intermediador, gostaria dessa proposta. Mas talvez a principal representação disso seja a Hungria de Viktor Orbán. O Orbán, por mais que ele faça parte da União Europeia, que ele faça parte, por exemplo, da própria OTAN, a gente sabe que as premissas, por exemplo, deles não são tão compactuantes assim com a OTAN. Ele tem um relacionamento até que relativamente importante com o governo Putin. E ele anunciou, por exemplo, que ele não concorda com isso. Que, inclusive, ele quer fazer com que a Hungria mude o seu caráter, mude a sua representatividade, o que significa para a própria organização. Segundo as palavras do Orbán, ele se opõe a isso, que ele quer ser membro da OTAN, mas sem participar da guerra. E que, inclusive, a OTAN já sabe disso e já colocou uma espécie de status de não participante, entre aspas. Ou seja, a Ucrânia, aliás, a Hungria, não vai utilizar os seus fundos para repassar para a Ucrânia, não vai colaborar com isso, e também não vai servir como um entreposto logístico para equipamentos, transportes e por aí, em direção à Ucrânia. Inclusive, uma palavra do Orbán, uma frase, né, do Orbán, mexeu muito, tá? Ele coloca assim, poxa, sabe por que eu não concordo com isso? Quando a Hungria, ela entrou para a OTAN, em meados ali dos anos 2000, a ideia é que a gente fosse uma aliança de defesa. Ninguém atacou a OTAN. Então, por que eu estou sendo obrigado a atacar os russos, sendo que nenhum país, membro da organização, foi atacado? É uma frase importante. Claro que os principais países da OTAN que defendem essa maior intervenção, eles alegam que por mais que a OTAN não tenha sido atacada diretamente, há um risco futuro de talvez algum tipo de intervenção nos Bálticos, na Polônia, na Romênia, que aí sim são países da OTAN. Então seria uma forma de conter os russos. Mas quer dizer então que vai ter um ataque ou então a cessão de mísseis para a Ucrânia, que não faz parte da OTAN, por medo de um futuro ataque que não aconteceu e que o Putin garante que não vai acontecer? Mas também, de novo, você acredita nas palavras do Putin? É a complexidade da geopolítica. Fato é, que essa discordância entre a OTAN, dos membros da OTAN, e eu diria que Turquia e Hungria são as principais representantes, pode causar um pequeno racha sobre o posicionamento da organização em relação à guerra Rússia e Ucrânia. Outro ponto, pessoal, bem significativo, está ligado ao vice-representante da Rússia, que é o Polyansky, ali na ONU. Ele falou, deixou bem claro, tá, que a Rússia quer fazer um acordo de paz. Isso até entra em consonância com a notícia que eu apresentei para vocês ontem, que foi vinculada pela Reuters, uma mídia super relevante do cenário geopolítico internacional, que garante que o Putin ele quer um cessar-fogo ainda para 2024. Só que, claro, né? Como que vai ser esse cessar-fogo? É um cessar-fogo provisório e desde que os territórios que já foram invadidos pela Rússia continuem sendo da Rússia. Muito possivelmente porque ele quer fazer uma espécie de reorganização de tropas ou porque quer esperar a eleição nos Estados Unidos e uma eventual vitória do Trump, que já prometeu que a Ucrânia não vai ser prioridade na geopolítica internacional para os Estados Unidos, colabore muito mais para o Putin do que uma continuidade ou no momento do governo Biden, né? Mas, enfim, ele fala que quer estabelecer, ou pelo menos a Reuters colocou, que fontes próximas ao Putin alegam que ele quer fazer esse cessar-fogo em 2024, e a gente teve o vice-representante da ONU também garantindo isso. Só que ele fala que a Ucrânia não quer. Inclusive colocando que a Ucrânia ela assinou um decreto em 2022, no final de 2022,
que garante que enquanto Zelensky for o presidente, ou seja, for esse governo atual, não há chance de negociação com o invasor, com o agressor, que é a Rússia. Outro ponto importante. A Rússia fala, até como uma forma de provocação também, poxa, a gente vai negociar com quem? Com o Zelensky? Mas o Zelensky não é um presidente legítimo, porque deveriam ter sido convocadas as eleições em março, e as eleições já deveriam ter sido até resolvidas, e um novo nome deveria ter sido indicado para presidente. Então o presidente, ou aliás, o Zelensky é um presidente que não é mais reconhecido porque não passou por um processo eleitoral. Ele não fez as eleições. Claro que, numa situação de guerra como a Ucrânia está, talvez organizar as eleições não seja das coisas mais simples possíveis, né? Mas a Rússia alega que, por mais que a Ucrânia esteja em lei marcial, que esteja no estado de exceção, não deveria ter convocado as eleições. Então, a assinatura de um acordo com o Zelensky nesse momento talvez não tivesse representatividade. Será que ele é de fato o presidente, ou deveria ser o presidente da Ucrânia agora, já que não teve eleições? E fala também, galera, da questão da pressão internacional. Que ele sabe que por mais que a Rússia queira fazer um acordo, segundo ele, tá? E até o Brasil e China mediando, né, os 6 pontos pela paz, tal, assinando o documento oficial e tentando ser possíveis mediadores, temos países, a exemplo do Reino Unido, e o Boris Johnson falou sobre isso, a exemplo dos Estados Unidos, o Biden falou sobre isso, a Victoria Nuland, por exemplo, ex-secretária dos Estados Unidos, garantindo que eles não quiseram que a Ucrânia assinasse um acordo com a Rússia, porque a Ucrânia estava em desvantagem no campo de batalha, então teria que esperar alguns avanços mais significativos para negociar em condições mais homogêneas com os russos. Então, há uma pressão internacional para que esse acordo não aconteça. Vocês se lembram, galera? Acho que talvez sim, né? Que lá no começo do conflito, a gente teve a Turquia conseguindo estabelecer negociações com representantes oficiais da Ucrânia e da Rússia. E isso parou por aí. Segundo a Rússia, porque houve pressão internacional e o Zelensky, como é um fantoche do Ocidente, aceitou essa pressão do Boris Johnson e do Biden, só que os ucranianos que acabaram se ferrando com essa pressão internacional que foi cedida pelo Zelensky. Claro, né? Nossa, professor, então como a Rússia é boazinha, ela quer negociar a paz, mas é o Zelensky. A paz em que sentido? A paz para a Rússia seria todos os territórios que foram invadidos continuarem com a Rússia? Uma desmilitarização da Ucrânia? A não entrada para a organização? Para a OTAN? Quais são as condições que a Rússia quer para estabelecimento de um cessar-fogo, de uma paz? E qual a garantia que no futuro novas ofensivas não possam acontecer caso a Ucrânia não esteja na OTAN? Entende? São os pontos que a Ucrânia coloca também. Então não há possibilidade, pelo menos nesse momento, o que a gente percebe, tá? Porque os pontos de concordância, eles são muito divergentes. Eu coloquei para vocês ontem que os Estados Unidos está fazendo um conjunto de exercícios militares, o Southern Sea, passando pelo Brasil, mas também por outros países da América do Sul. E isso está dentro de um contexto geopolítico em que os Estados Unidos sabem da importância da América do Sul pelas reservas de lítio, pelas reservas de água, pelas reservas de petróleo, até pelo próprio posicionamento geopolítico. Temos países como, por exemplo, Brasil, Argentina, que são países importantes no cenário geopolítico internacional e são países que estavam se aproximando muito dos chineses. A Argentina agora menos, né? Com o governo Javier Milei, claro que tem uma política muito mais pró-Israel e pró-Estados Unidos. Mas o Brasil, como o principal representante, maior PIB, maior população, maior território, é fato que essa aproximação com os chineses acabava incomodando. A própria general, representante pelo Comando Sul dos Estados Unidos, que liderou também, né, esses exercícios militares conjuntos, falou que era importante o Brasil saber que a relação entre Brasil e Estados Unidos são de duas democracias que concordam em vários pontos e tem uma relação de 200 anos. Já a relação entre China e Brasil é entre uma ditadura e uma democracia só por 50 anos. Então o Brasil tem que saber valorizar os seus reais parceiros, dando a entender que deve se afastar da China e até criticando a possível inserção do Brasil no chamado Road and Belt, na nova Rota da Seda. A ideia é que a China ela está gastando trilhões de dólares em infraestrutura, em ferrovias, rodovias, portos, enfim, em troca de uma situação de dívida, é claro, e uma manutenção de uma parceria geopolítica. A China está aumentando os seus tentáculos, o seu soft power, a sua influência cultural e econômica pelo mundo. E ela falou, olha, cuidado, hein? Porque o grande plano da China é criar uma armadilha de dívida. Então, quando o país não conseguir pagar a dívida externa que tem com a China por conta dos investimentos chineses, a China vai tirar a soberania do país. Talvez até mesmo no campo militar, mas com certeza no campo geopolítico e no campo econômico. Tomem cuidado com os chineses. Eu até falei isso para vocês ontem, né? Concordo, não acho que a China tenha realmente, nossa, que intenção de ajudar o mundo, ajudar os países emergentes, subdesenvolvidos.
mas os americanos criticarem uma possível intervenção na soberania da América Latina, eu considero no mínimo ridículo, né? No mínimo caricato. E aí, é fato, pessoal, que o Brasil, na minha concepção, falei isso para vocês ontem, né? Tem que aproveitar a situação. Professor, então com quem que a gente se alia? Quem que é o menos pior? A China e os Estados Unidos. Sabe quem é o menos pior? O Brasil manter sua soberania. Parece em cima do muro, mas não é, cara. Relação diplomática se faz assim, com pragmatismo. E olha que interessante. Como a gente tem essa pressão dos Estados Unidos para estabelecimento de uma relação mais próxima com o Brasil conseguiu, por exemplo, convencendo os americanos a investir, a negociar com a gente helicópteros, pessoal, de, assim, altíssima tecnologia. Tô falando do Black Hawk, né, que foi colocado aqui pra gente, na casa de 5 bilhões de reais. A gente fala de mais ou menos 4 mil exemplares, sendo que mais da metade estão só nos Estados Unidos. A venda vai contar com 12 desses helicópteros, mais vários outros equipamentos. Helicópteros que, pelo que eu pesquisei, tá? No sentido que eles atuam, é o melhor custo-benefício do mundo. Eles podem ser usados, pessoal, para transporte de tropas, patrulhamento e segurança da fronteira, resgate médico, assistência humanitária, operação de busca, apoio à manutenção de paz, enfim, tá? Ele pode ser usado tanto para ataque e para defesa numa guerra, como mesmo um transportador de equipamentos. Sensacional, galera. Pô, e até os Estados Unidos, quando aceitou, né, quando fez essa comercialização com o Brasil, colocou, tá vendo? A gente quer aumentar a nossa parceria estratégica militar com o Brasil. Professor, quer dizer então que a gente vai se afastar dos chineses? Então, cuidado, né? Acho muito bom que o Brasil estabeleça relações econômicas com os americanos. Quanto mais investimento, melhor. Desde que isso não tenha representado, isso não ficou claro, espero que não, tá? Algum tipo de promessa do Brasil de não negociar com os chineses. Porque os chineses também veem o Brasil como uma excelente oportunidade em vários setores econômicos e desprezar ou afastar esses investimentos chineses por conta de parceria militar com os americanos, na minha concepção, seria uma burrice, tá? Se foi só a parceria militar, sem uma contra-resposta, sensacional. O Brasil se aproveitando que está sendo disputado pelos dois lados para receber investimentos, cara. Sensacional, desde que mantenha a nossa soberania. E espero que não tenha havido nenhum tipo de contrapartida de afastamento frente aos chineses. E para finalizar, pessoal, notícia importante também relacionada a palavras de Celso Amorim. Ele não é o nosso chanceler, nosso ministro das Relações Exteriores, esse é o Mauro Vieira, mas ele é o assessor especial das Relações Exteriores. É como se fosse o nosso número 2, da nossa chancelaria. Inclusive, participa de visitas oficiais à China, Estados Unidos, Venezuela e por aí vai, né? Pois bem, pessoal, foi perguntado para ele sobre a posição em relação ao Brasil e Israel. Porque talvez vocês se lembrem, lembra daquela declaração muito polêmica, até dei minha opinião na época, né, que foi até infeliz, não exatamente pelo mérito, mas pelo exemplo que foi utilizado, principalmente contra Israel, né, que o Lula, ali na Etiópia, falou que o que Israel estava fazendo na faixa de Gaza nunca tinha sido feito antes na história. Na verdade, tinha sim, foi feito por um alemão contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, dando a entender que Israel estava sendo enfim, vocês sabem o que eu estou falando, frente à faixa de Gaza. Professor, eu concordo, eu discordo, não sei o que lá, tal. Independente, tá? Não é o vídeo para falar exatamente sobre isso. A questão é que você utilizar esse exemplo contra Israel, um povo judeu, talvez não seja dos melhores pontos, geopoliticamente falando. Tanto que gerou críticas da União Europeia, dos Estados Unidos, de uma série de países. Não há ponto, isso é importante, tá? De que Estados Unidos e a União Europeia tenham rompido relações ou colocado sanções mais importantes contra o Brasil e causado isolamento. É fato, mas eu considerei um erro diplomático, tá? Minha opinião. Pois bem, pessoal, Israel, naquela época, teve o seu chanceler, o Israel Katz, que convocou o embaixador brasileiro, que era o Francisco Meyer, só que geralmente quando você faz a convocação, você pede para ele prestar esclarecimentos no ambiente fechado, né? Pô, por que o Brasil quis falar, tal, mostrar um certo descontentamento. Até aí, pessoal, faz parte, né, do jogo geopolítico internacional. Só que o que foi feito é que o Israel Katz, ele fez uma reunião pública com mídia no Museu do Holocausto e, segundo o próprio Celso Amorim, a intenção foi humilhar o nosso chanceler. Então, como Israel ainda não teve uma troca de governo e está envolvido em questões da Corte Internacional de Justiça, TPI, o Brasil, por enquanto, para não ser humilhado novamente, segundo o Celso Amorim, não vai mandar embaixador para o solo israelense. Você concorda com a postura brasileira? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.